Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Fluminense 0, Dortmund 0. Que pecado, hein? Um pecado o Fluminense não ter saído vencedor desse jogo, pela atuação, pela forma como se portou, pela personalidade, pela coragem. Mas futebol é isso, futebol é assim, não tem do que reclamar. O futebol tem essa condição e a gente vai falar sobre isso aqui. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Você vem para baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho. Tá de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. E tem um super aplicativo com tudo para acompanhar futebol, acompanhar outros esportes também, mas com estatísticas, informações privilegiadas, informações muito bem apuradas para você entender o futebol de uma outra maneira. É o aplicativo que eu uso, está à sua disposição também. Vamos lá, estamos aqui para falar do jogo Fluminense 0, Borussia Dortmund 0, estreia dos dois na Copa do Mundo dos Clubes, de Copa do Mundo de Clubes, e foi uma partida memorável do Fluminense. Aí você vai dizer, memorável, mas não ganhou. Gente, eu não tô aqui para olhar, chegar aqui, ligar a câmera e falar assim, o jogo foi Bambala 2, Arimateia 0, o Bambala ganhou e acabou. O vídeo ia durar 1 segundo, né? O vídeo ia demorar 10 segundos. Ia chegar aqui e falar, Fluminense e Dortmund jogaram, o jogo foi 0-0, acabou o vídeo. Não é isso que eu quero fazer aqui. Não é isso que não tô aqui para fazer isso. E também não tô aqui para entrar em pilha de torcedor, que é muito legal, que é muito bacana. A zoação de torcedor é muito legal, contanto que você não cometa nenhum crime, contanto que você não discrimine ninguém, contanto que você não meta a mão na cara de ninguém. A zoação de torcedor é legal. Mas eu não entro aqui nisso. Não sei se você tá chegando aqui no canal do VSR agora ou se acompanha o canal há mais tempo. Eu não entro nessa pilha. Então, negócio da zoação de parabéns, eu quase ganhei de você, prêmio, troféu, jogou de igual para igual, troféu, jogou muito e ficou com empate, ou jogou como nunca e não ganhou como sempre. Eu não entro nessas pilhas aqui. E também não entro num discursinho barato, discursinho que para mim tem um quê ali de quase de complexo de vira-lata, de dizer, também o Fluminense jogou muito porque o Dortmund não estava nem aí. Não entro nessa aqui também, tá? Só para constar, muita gente estava dizendo, olha, a intensidade do Dortmund muito abaixo. Gente, o Dortmund foi criticado por falta de intensidade a temporada inteira. Quem acompanhou, quem viu, o Dortmund foi criticado por imprensa, por torcida, a temporada toda, por em vários jogos não jogar com a corda esticada, em vários jogos não jogar o que deveria. Então, assim, eu aqui não entro nisso. Eu trabalho aqui com o que eu vi. E o que eu vi foi uma partida monumental do Fluminense, que terminou 0-0. Terminou 0-0, faltou um pouquinho de capricho na finalização, faltou talvez um pouquinho de sorte em algumas situações, faltou também um bom finalizador. Então, assim, isso tudo levou o Fluminense a ficar no 0-0. Mas a partida do Fluminense é uma partida impressionante, uma partida memorável. Acho que é uma palavra. Vou trocar o monumental por memorável. Uma partida memorável. Imagino que o torcedor do Fluminense, e acho que o torcedor do Fluminense pode mandar mensagem aqui, deva estar muito orgulhoso do que o Fluminense fez. E aí eu queria começar falando do Renato Gaúcho, porque ontem eu assisti a entrevista coletiva do Renato Gaúcho e ele, em todo momento, ele falou algumas coisas da preparação para jogar contra o Borussia Dortmund, que aí vai mais uma vez naquilo que a gente fala, que o Renato diz que não precisa estudar, que não precisa se preparar e tudo, que ele já nasceu pronto e tudo, e isso é tudo tipo. O Renato e a comissão técnica dele se preparam sim, que ele falava várias coisas do Borussia Dortmund, como por exemplo, minha maior preocupação é não deixar a bola chegar limpa, solta pro Guirassy. E é exatamente isso que aconteceu. O Guirassy não teve paz, o Guirassy praticamente não teve uma bola
não recebeu uma bola em condição. O Guirassy, pô, o cara foi artilheiro da Champions junto com o Rafinha, só isso, foi artilheiro da Champions, não teve uma bola que chegou ali para ele ou finalizar ou preparar uma jogada. O Guirassy foi muito bem dando assistência também. Nisso, o Freitas, zagueiro, jogou muito bem, foi um tormento para cima do Guirassy, e o Thiago Silva, mais uma masterclass do Thiago Silva, né? Meu irmão, o que o Thiago Silva jogou é brincadeira, mas enfim, acho que não vamos ficar usando o tempo de vídeo para elogiar o Thiago Silva, porque é só mais do mesmo, né? Então, assim, isso que ele quis fazer, que o Renato quis fazer, aconteceu. E foi planejado e foi muito bem cumprido. Outra coisa, ele falou: eu não vou deixar de jogar. O meu time não vai deixar de jogar. O meu time, quando tiver a chance de ter a bola, ele vai jogar. E isso daí foi cumprido do primeiro a praticamente ao último minuto. Impressionante o quanto o Fluminense jogou. Um Fluminense que explorou muito bem as péssimas transições defensivas do Borussia Dortmund. E que foi assim a temporada inteira. A temporada do Borussia Dortmund é uma temporada ruim. Então, hoje, quando você pega o Borussia fazendo uma atuação ruim hoje, aí o cara que quer, ou quer zoar o coleguinha, ou tá com um pouquinho de inveja porque o time dele não tá no Mundial, alguma coisa, que diz: ah, o Borussia jogou muito mal. Não. Gente, o padrão de jogo do Borussia aí foi esse ao longo da temporada. Foi esse. Borussia jogou assim na temporada. Borussia deu um gás na reta final e que conseguiu ir para a Champions, graças à sequência de vitórias dele, graças a vacilos dos outros que estavam concorrendo, Freiburg, aquela galera ali. Mas esse padrão foi o padrão. A maior parte do Borussia na temporada foi mais próximo do que jogou hoje do que a reta final do alemão. Então, assim, hoje o que o Borussia sofreu, para mim, mérito total do Fluminense. E por quê? Porque o Fluminense fez um belo plano de jogo. Um plano de jogo de não deixar essa bola chegar limpa pro Guirassy, bem cumprido. Um plano de jogo de ter o Hércules entre as linhas. O Hércules fez um grande jogo. O Hércules entre as linhas, dando apoio aos laterais, dando apoio às coberturas e ainda aparecer para jogar. Eu anotei aqui, o Hércules chegou 3 vezes finalizando no jogo. 3 vezes. 2 no primeiro e uma no segundo tempo. Então, um Hércules fazendo a dele e aparecendo na frente ainda. Teve Martinelli e Nonato muito bem no meio campo, os dois, marcando, bloqueando a faixa central. Aliás, o que o Fluminense teve de chute do Borussia Dortmund, o que o Fluminense bloqueou de chute do Borussia Dortmund no jogo foi uma enormidade. Muitos chutes bloqueados. Então, assim, e um Fluminense que na hora que teve a bola saiu para jogar sempre. Os laterais aparecendo, René ficou um pouquinho mais, Samuel Xavier saiu mais vezes, mas os laterais também aparecendo para jogar. Nonato e Martinelli, muita coragem para jogar, e o John Arias, que foi o melhor em campo, eleito lá na premiação da FIFA, e também o melhor em campo para mim, e que o Fluminense explorou tudo que o Borussia Dortmund tinha de problema. Explorou as transições defensivas, explorou o espaço entre alas e entre zagueiros. Por ali, nesse espaço entre o ala e o zagueiro, o Arias deu um show por ali. O Arias jogou demais no jogo. Aliás, o que o Arias tem jogado, o que o Arias tem e cada vez mais evoluído, né? Hoje a gente vê o Arias pensando mais o jogo. Antes era um ponta de volúpia, de ir para cima. Hoje é um Arias que sai da ponta para dentro, levanta a cabeça, pensa. Tá assim, jogando muito o Arias. E o Fluminense acabou não ganhando porque faltou um bom finalizador. Eu fui anotar aqui. O Fluminense tem um chute do Arias a 3 minutos, outro chute do Arias a 16, ganhando em cima do Benzebaini pelo lado direito. Depois tem o chute do Hércules de fora. Depois tem a batida do Martinelli na meia-lua, que era uma batida perfeita ali, saiu raspando. Perfeita, né? Se fosse perfeita era gol. Mas foi uma batida muito bem feita que saiu raspando. Depois tem o chute do Nonato de fora da área, que o Kobel defende no meio do gol. Aos 35 tem um chute do Arias de fora, que o Kobel se enrola todo para defender embaixo. No segundo tempo tem finalização do Hércules aos 3. Tem o grande lance lá do jogo, que é o lançamento do Arias e o Everaldo saindo na cara do gol. Faltou medo,
teve aquele famoso medo de ser feliz, rolou para o Canóbio, e o Canóbio bateu fraco, o goleiro defendeu. É interessante que depois que o Everaldo rola para o Canóbio, se o Canóbio, vieram dois em cima do Canóbio, se eu não me engano, o Sully e o Anton. Se o Canóbio dá um traço para dentro, eles iam passar lotado, eles iam parar na bandeirinha de escanteio. E ele poderia ou finalizar para o gol ou rolar de volta para o Everaldo. Mas antes de tudo, para mim o Everaldo, o famoso, teve medo de ser feliz. Que é uma jogada rápida do Thiago Silva cortando, acionando o Arias do meio campo dá uma metida pro Everaldo no vazio. O Everaldo sai na frente do zagueiro. É bem verdade que o zagueiro teve uma boa recuperação, o Benzebaini, se eu não me engano. Ele teve uma rápida recuperação, mas o Everaldo ainda estava na frente. Então era como se o Everaldo estivesse aqui, entrando na área, o zagueiro estava vindo fechando por aqui, né? Assim, né? Assim, mais ou menos, né? Se a gente colocar... Então, dava para ele ter batido na cruzada ali. Ele rolou pro Canóbio, o Canóbio finalizou mal. Aí, depois disso, essa batida do Everaldo é 13 do segundo tempo. Depois disso, tem... uma chegada do Borussia Dortmund, que é o Sabitzer chutando de fora e o Fábio defendendo embaixo com dificuldade. E depois tem o Everaldo no rebote do escanteio. Um lance que ele chuta de fora. Uma batida muito bem feita. O Kobel defende do jeito que dá, de pontinha de dedo. No rebote o Nonato até finaliza. O Kobel defende, mas o Nonato já estava impedido. Se a bola do Everaldo vai no gol, entra, o gol valeria. Porque o Nonato estava em posição de impedimento, mas não participava. No momento que o Nonato pega o rebote, ele entrou ali em impedimento. Depois o Arias ainda teve uma chance, o Borussia Dortmund teve uma última chance lá. Mas enfim, uma partida muito boa do Fluminense, mas que não venceu, né? Então fica ali para uns, a mesma coisa que a gente falou contra o Palmeiras, pô, parabéns, jogou de igual para igual, mas não ganhou e tudo. Mas eu, Vitor Sérgio, do jeito que eu trabalho aqui, eu acho que a gente tem obrigação de elogiar o Fluminense. Era melhor, lógico, ter vencido, é um pecado não ter vencido, mas o Fluminense mostrou que ele prometeu que jogaria para cima do Borussia Dortmund e foi feito. E isso aconteceu. O Fluminense foi bem melhor que o Borussia Dortmund o jogo todo. E ali faltou finalizações um pouquinho melhores. Faltou também finalizar, ter um poder maior de finalização. E aí a gente fica na dúvida do Cano, né? O Cano, de fato, tem algumas questões, passando por algumas questões físicas, mas eu até pensei nisso que até alguém no Twitter estava falando assim, poxa, mas é que o Cano não joga porque o Everaldo se dedica, ele volta marcando, ele se movimenta. O Cano, com o Diniz, era um dos maiores marcadores do time. Né? Então, tudo bem, mas já se passaram 2 anos da Libertadores 23, tudo bem, mas pro Cano jogar 45 não dava, né? Aí você pode até dizer, nessa bola do Everaldo, será que o Cano chegaria na velocidade? Porque o Everaldo correu muito, mas enfim, eu imagino que sim, imagino que poderia, mas faltou ali um finalizador de um poderio maior. Se fosse o Cano na jogada do Everaldo, você pode questionar que talvez ele não chegasse tão inteiro quanto o Everaldo chegou na bola. Mas se ele chegasse, ele teria uma finalização maior. O que fica desse jogo, tá? O que fica para mim é... E eu me lembro que no vídeo que eu fiz a simulação aqui, vocês lembram? O vídeo que eu fiz a simulação, tá 3 vídeos para trás aí. Vou pedir para deixar o card aqui em cima. No vídeo que eu fiz, vocês lembram que eu botei o Fluminense ganhando do Borussia Dortmund? Porque eu achava que era um resultado muito possível. E a atuação mostrou, e o jogo hoje mostrou que era possível. Bem como botei o Fluminense sendo o primeiro do grupo, que eu acho que o Fluminense ainda tem condição de ser primeiro do grupo. Porque eu via o Fluminense, pelo que vi do Borussia Dortmund na temporada, pelo que vi do Fluminense do Renato Gaúcho, eu via total condição, ou via muitas condições,
do Fluminense ganhar o jogo. E a verdade é que o Fluminense tinha muitas condições de ganhar o jogo. Tanto é que o volume de jogo mostrou isso. Não venceu. Para a sequência do grupo, eu estou gravando o vídeo exatamente no intervalo de Ulsan e Mamelodi Sundowns, porque o jogo atrasou, porque teve problema de clima, né, de ameaça de raio lá em Orlando e tudo, então não podia ter jogo. O Mamelodi bem melhor do que o Ulsan, né? Várias jogadas ali, um time que trabalha muito bem a posse de bola, fez um gol, tá ganhando por 1-0 o Mamelodi, fez um gol, teve 2 gols anulados, um porque a bola bateu na mão do jogador do Mamelodi, o outro porque estava um pouquinho impedido, estava um joelho impedido. Então, assim, acho que o Mamelodi pode impor dificuldade para os dois, para o Fluminense e para o Borussia Dortmund. Mas acho que o Fluminense mostrou bola para brigar para ser primeiro nesse grupo. E aquilo que a gente falou, que eu falei aqui quando o Renato foi contratado, né? O Renato pensa futebol de uma forma que o grupo do Fluminense e que os jogadores do Fluminense têm toda a condição de executar e tem mais condição de executar do que o plano anterior lá do Mano Menezes, né? Então, acho que isso, a gente ficou hoje muito claro isso contra um Borussia Dortmund, que de fato fez um jogo abaixo, fez um jogo ruim, mas que não é um jogo muito diferente do que o Borussia jogou na temporada, não. Aí, esse para mim, o cenário. Logicamente, a gente ainda não pode botar aqui a classificação, porque o Mamelodi e o Ulsan ainda estão jogando, mas na próxima rodada, né, o Fluminense joga contra o Ulsan e o Mamelodi, e na rodada 2, o Borussia Dortmund joga contra o Mamelodi, né? Então, o Fluminense pega o Ulsan, que até aqui tá fazendo um jogo abaixo contra o Mamelodi, abaixo até do que pode, mas me parece ser o time menos forte do grupo, e o Fluminense pega o Ulsan e o Mamelodi joga contra o Borussia Dortmund. Então pode ser que esse jogo aí seja um jogo de um empate, talvez. Então é um jogo ali que o que o Borussia jogou hoje, acho que deixa muito claro um jogo aberto, um grupo mais aberto do que eu já, ou tão aberto quanto eu imaginava que seria, porque de fato eu não acho que o Borussia tenha condição de ser encarado como um time à frente dos demais do grupo. Não. Tanto é que, para mim, o Fluminense ganharia do Borussia Dortmund e jogou para isso. Jogou para isso e não ganhou, porque isso é futebol. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo para baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar. E o Flash Score é o aplicativo que eu uso aqui para acompanhar futebol. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.